Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas neste novo dia e que sejamos instrumentos para levar esta graça e a paz do Senhor Jesus por onde nós formos neste novo dia. Estamos aqui de volta para ler mais um capítulo da Palavra de Deus. O capítulo de hoje é Marcos capítulo 10. E se você está com sua Bíblia aí ao seu alcance, já abra em Marcos capítulo 10 para a nossa leitura. E ela diz assim: então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia, para o outro lado do Jordão. Estava na região da Galiléia, Cafarnaum, me parece que essa era a última localização. Agora ele vai para a Judéia, para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele. E segundo o seu costume, ele as ensinava. O ensino fez parte integral do ministério terreno de Jesus. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Na verdade, esses fariseus não estavam desejosos de ter conhecimento sobre o assunto. Eles estavam, como Marcos diz aqui, tentando pôr Jesus à prova, caçando uma oportunidade contra Jesus. Mas a pergunta é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Porque os judeus tinham regras. Muitas delas se tornaram tradições baseadas em interpretações da lei de Moisés que lhes permitia separar-se da esposa. E isso acontecia com uma certa frequência. Versículo 3, e aí Jesus remete ao próprio Moisés, à própria lei. O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Jesus aqui está levando-os a declarar sua própria compreensão da lei de Moisés. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Então eles estão confirmando a base deles para o divórcio. Versículo 5, respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Jesus está colocando aqui, lá em Mateus, foi dito, né? Nós já lemos isso lá em Mateus capítulo 19, que Jesus está abrindo uma concessão, dizendo que, aliás, Jesus está dizendo que Moisés abriu uma concessão por causa da dureza do coração daquele povo. Aí ele diz, continua dizendo, versículo 6, mas no princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Jesus remete lá a Gênesis. Aqui na minha Bíblia tem uma nota de rodapé com uma letra B suspensa no final do versículo 6, dizendo, citando a referência de Gênesis 1, 27. Então Jesus parte para o princípio anterior à lei de Moisés, que é o princípio eterno estabelecido por Deus. O cristão segue a Cristo e segue os princípios estabelecidos por Deus, que regem todas as outras leis, inclusive a lei de Moisés. Versículo 7. Por esta razão o homem, volta no verso 6, mas no princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Verso 7. Por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Jesus continua citando Gênesis 1. Aliás, Gênesis capítulo 1. E ele continua dizendo, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. O casado não são mais dois. Segundo, aos olhos de Deus, somos uma só carne com o nosso cônjuge. Verso 9, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. Eu sempre, quando leio isso aqui, me lembro que na década de 70 do século passado,
o Brasil adotou as leis do divórcio, e essas leis foram sendo modificadas com o tempo e até meio que está virando brincadeira esse negócio de divórcio. Mas isso é assunto seríssimo. Isso foi um golpe na família como instituição divina e automaticamente na igreja do Senhor Jesus. E os problemas de divórcios hoje afetam muito as famílias e as vidas das pessoas e, é claro, a igreja do Senhor Jesus. Então ele diz, portanto, que Deus uniu, ninguém separe, não há autorização para separação, para divórcio de cristãos. Lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16, está escrito que Deus odeia o divórcio. Você pode conferir lá, Malaquias, último livro do Velho Testamento, capítulo 2, verso 16. Lá em Malaquias é dito que o divórcio aos olhos de Deus é uma violência. É uma violência. Versículo 10. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Os discípulos eram judeus, estavam acostumados com aquelas tradições judaicas. E, claro, não ficaram muito satisfeitos com a resposta de Jesus e queriam mais explicações. Ele respondeu, estou lendo o verso 11, todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Jesus diz que esse princípio vale para ambos. Há algumas poucas concessões bíblicas para separação e automaticamente divórcio, mas não há autorização bíblica para novo casamento. E antes que alguém se indisponha comigo por causa dessa fala, eu já fiz casamento de pessoas divorciadas, já celebrei casamento de pessoas divorciadas. Entretanto, explicando pela palavra que esse casamento é uma concessão baseado em experiência que as pessoas já teve lá para trás e agora uma pessoa que esteja comprometido com estes princípios cristãos daqui para frente. E então Jesus encerra o assunto do divórcio. Versículo 13, Marcos agora descreve. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Naquela época, os homens tinham toda a preeminência, as mulheres eram, vamos dizer assim, cidadãs de segunda categoria e as crianças também. Então, facilmente os discípulos se incomodaram com a presença de crianças que as mães estavam trazendo para que Jesus as abençoasse, e os discípulos estavam repreendendo. Verso 14, quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Que tem duas coisas importantes que eu quero destacar. Primeiro, Jesus diz, não impeçam as crianças de vir a mim. E essa fala de Jesus está atualíssima para os pais. Não impeçam as crianças de ir a Jesus. O mundo está querendo levar as nossas crianças para o pecado. Ensine a palavra de Deus às crianças na sua casa. Você é cristão. Tire tempo para ler a Bíblia com os seus filhos, para contar histórias bíblicas para as crianças pequenas. Não negligencie a escola bíblica dominical. Levem os seus filhos à igreja, aos cultos. Ore com os seus filhos. Preguem o evangelho para os seus filhos. Se você, claro, acredita no evangelho, pregue o evangelho para os seus filhos. Uma grande alegria que eu tenho de dizer é que eu tenho 3 filhos. Todos os meus filhos leram a Bíblia toda, de capa a capa. Sabe por que eu digo isso? Não é porque eu mandei eles lerem quando eles sabiam ler. É porque eu li com eles todos os dias. E é um conselho que eu deixo para você. Separe tempo para contar histórias bíblicas para as crianças que ainda não sabem ler
e para ler a Bíblia com as crianças que já sabem ler. E o segundo conselho, a segundo destaque que eu quero fazer no verso 14, é que ele diz que o reino de Deus pertence às pessoas que são semelhantes às crianças, no sentido de dependência de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, não me recordo agora exatamente o versículo, se você ler o capítulo de 1 Coríntios capítulo 14, você vai encontrar o apóstolo Paulo orientando, dizendo que na malícia nós devemos ser adultos. Aliás, devemos ser criança, mas maduro no entendimento. Adultos no entendimento. Então isso aqui tem um significado. Quando Jesus diz que os que são semelhantes às crianças são a esses que pertencem ao reino de Deus, ele está dizendo que nós não devemos ser maliciosos, né? Nós não devemos ser maliciosos. E também tem o aspecto da dependência. As crianças dependem dos adultos, assim como o cristão depende de Deus. Versículo 15. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Tome as crianças no braço, impõe a mão sobre a criança, abençoe a sua criança. Eu tenho 2 netos e desde pequeno eu os pego no braço. Quando eles eram bebês, eu sussurrava versículos bíblicos nos ouvidos deles. Eu até pensava assim, se eu partir desta vida antes dos meus netos crescer, quem sabe um dia eles vão ouvir este versículo bíblico, vão lembrar que já ouviram, talvez não vão lembrar que fui eu, mas vão lembrar que já ouviram e essa palavra vai chegar ao seu coração. Continuando, versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um homem com uma pergunta muito interessante e com uma atitude muito interessante de se ajoelhar diante de Jesus para perguntar o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Versículo 18, respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Não é que Jesus não fosse bom, é que aquele homem estava olhando para Jesus como um outro homem, um mero homem, e Jesus está dizendo: homens não são bons, homens são pecadores, só o divino, só Deus é bom. Versículo 19, você conhece os mandamentos? Jesus perguntando para o homem: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Era assim que os judeus se sentiam. O judeu criado na disciplina do judaísmo, ele achava que era um cumpridor das leis de Deus. E Jesus vai mostrar que não era bem assim. Ele está dizendo: eu cumpro esses mandamentos desde a minha infância. Verso 21. Jesus olhou para ele e o amou. Olha essa declaração. Claro, Jesus ama todas as pessoas. E Jesus amou aquele homem também. Mas olha o que aconteceu na sequência. Falta uma coisa para você, disse Jesus para o homem, né? Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O que Jesus estava dizendo para aquele homem era: você diz que guarda todos os mandamentos, então vamos fazer um teste. Vamos ver se você guarda os 2 principais mandamentos. Se você é capaz de amar a Deus mais do que os seus bens materiais, se você é capaz de amar também o seu próximo mais do que os seus bens materiais. Qual era o teste? Vá, venda o que você tem, ou seja, se desfaça dos seus bens materiais, compartilhe com os pobres, ou seja, ame o seu próximo, e aí venha me seguir, ame a Deus, né? E ele diz, 22, diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas.
Jesus estava demonstrando para aquele homem que achava que guardava os mandamentos, que na verdade ele amava muito eram os seus bens materiais e não amava a Deus tanto quanto pensava que amava, porque guardava a lei de Moisés. Verso 23, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. Jesus está contrariando algo que era uma crença daquela época entre os judeus, de que as pessoas abençoadas por Deus eram as mais prósperas, mais ricas materialmente. E Jesus está dizendo: não, o reino de Deus não é bem assim não. Verso 24, os discípulos ficaram admirados com essas palavras, porque os discípulos eram judeus, então eles criam como judeus, de que os abençoados por Deus eram prósperos materialmente, e Jesus disse que nem sempre. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, porque na verdade, para o homem é impossível entrar no reino de Deus por si mesmo. Ou ele depende da graça de Deus ou está perdido. Verso 26. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Se rico abençoado por Deus não pode ser salvo, e nós pobres que não somos tão abençoados por Deus assim? Era a dúvida desses apóstolos. Verso 27, Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus, e é por isso que nós precisamos depender da graça de Deus em Cristo para a nossa salvação. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Jesus está ensinando que ninguém ficará sem recompensa por aquilo que renunciar por amor a Cristo. É como dizer: renuncie, creia em Cristo, coloque nele a sua confiança, que com certeza Deus lhe dará a sua recompensa. E no versículo 31, quando ele diz: muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros, ele está dizendo tipo aquele ditado: de onde não se espera é de onde vê. Vocês pensam que os ricos é que são abençoados por Deus, e Deus está pronto para abençoar qualquer pessoa que dele se aproxime, até os mais pobres, materialmente. Economicamente falando, né? 32. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12, no caso os apóstolos. Ele disse o que haveria de lhe acontecer. Jesus começou a prevenir os apóstolos sobre o que ia acontecer com o próprio Cristo. Ele estava indo para Jerusalém e o pessoal estava com medo, porque sabia que já havia perseguição contra Jesus e a intenção de matá-lo. E ele disse, verso 33, estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Jesus está dizendo que ele seria condenado pelas próprias autoridades religiosas judaicas, que iriam entregá-los aos povos não judaicos, que eram os romanos, os gentios aqui. Versículo 34, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Jesus tinha consciência da sua tortura, da sua morte e da sua ressurreição. Ele entregou-se voluntariamente em sacrifício por amor a mim e a você. Versículo 35, nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. Olha a preocupação desses homens, que muitas vezes são as nossas prioridades também. Jesus falando da sua própria morte e esses homens preocupados com outra coisa. 36, o que vocês querem que eu faça?
Perguntou ele para Tiago e João. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles estão pensando na glória aqui, na glória do reino, pensando no reino terreno. E eles queriam ocupar ministérios importantes. Olha a mentalidade. Verso 38, disse-lhes Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Às vezes isso acontece conosco também. Não sabemos o que estamos pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? E esse cálice que Jesus estava bebendo e esse batismo com que Jesus estava sendo batizado se referia ao seu sofrimento e morte. Verso 39, podemos, responderam eles, mesmo sem saber o que estavam dizendo. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. E Jesus está falando que Pedro e João, aliás, Tiago e João, iriam morrer pela causa de Cristo. E a tradição diz isso, que eles morreram pela causa de Cristo. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Então Jesus está dizendo: fiquem sossegados que Deus já sabe quem vai ocupar estes lugares. Verso 41, quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João, porque eles estavam percebendo que os irmãos ali estavam querendo se antecipar às coisas e tirar vantagem. Eles estavam indignados, não era só por causa do egoísmo dos outros, eles também queriam posições de preeminência no reino de Cristo. 42, Jesus os chamou e disse, esse aqui, irmãos, que eu vou ler agora a partir do verso 42, é o coração do Evangelho de Marcos. O ensino do Evangelho de Marcos está resumido aqui. Eu disse para os irmãos lá no início da leitura do Evangelho de Marcos que o Evangelho de Marcos é o Evangelho do servo, em que Jesus é o servo que está servindo as pessoas o tempo todo. E o ensino do Evangelho de Marcos é: você quer fazer parte do reino de Cristo? Então sirva. Eu e você, pelo Evangelho de Marcos, somos chamados para o serviço. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. É assim no mundo. As autoridades dominam sobre o povão, né? Ele disse: não será assim entre vocês, no reino de Deus. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. No reino de Deus não é o título, não é a formação que nos coloca em evidência. Aos olhos de Deus, o que nos faz grandes é a nossa humilhação, auto-humilhação e a capacidade de servir. Nós somos chamados cristão, é chamado para servir. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus ele está colocando-se a si mesmo como exemplo de serviço e dizendo que nós, chamados para o reino, somos chamados para o serviço, para servir o nosso próximo. Versículo 46, então chegaram a Jericó, bem pertinho de Jerusalém. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Um homem cego pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego já sabia da fama de Jesus e começa a apelar para Jesus. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes, para ir a Jesus, nós temos que enfrentar a oposição daqueles que vão nos mandar calar. E nós temos que ter coragem para persistir buscando a Cristo. Versículo 49, Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando.
Chamaram o cego, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Era a oportunidade da sua vida, correr para Jesus, e ele aproveitou esta oportunidade. Muita gente está precisando correr para Jesus, e Jesus está lhe dando a oportunidade, e ele pode estar negligenciando. Cuidado. Versículo 51, o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Era muito óbvio. E Jesus faz essa pergunta, até para testar a fé daquele homem. 52, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus por isso. Com isso, Marcos está mostrando, descrevendo o poder de Jesus para, inclusive, dar visão às pessoas, a um cego de nascença. Visão física, claro, e por isso mesmo, muito mais, visão espiritual. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Antes de orar, quero lhe pedir que você deixe um like nesse vídeo, que você compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais, que você comente se concorda, se discorda, se alguma coisa lhe chamou a atenção, e se alguém não está inscrito neste canal, está nos assistindo e quer acompanhar esta leitura diariamente, está convidado a se inscrever no nosso canal, ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pela uma noite de paz que nos acrescentou e pelo novo dia que o Senhor acrescenta à nossa existência. Muito obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia suprido em nossas mesas, por acordar com saúde, pela nova oportunidade de vivenciar novas experiências, de acrescentar novos aprendizados. Obrigado pela sua palavra que alimenta o nosso espírito e pela oportunidade de começar esse dia meditando na mesma. Que o seu Santo Espírito aplique a sua palavra aos nossos corações, que possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia. Ó Deus, que a sua bênção esteja sobre cada lar, sobre cada família. Ó Deus, que Jesus esteja presente, que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor. Que o amor, a paz, a alegria do Espírito Santo estejam presentes nos lares, nos relacionamentos familiares. Que os casais estejam unidos, que os pais tenham sabedoria do alto para ensinar os filhos na disciplina e a admoestação do Senhor. Ó Deus, que haja harmonia entre os irmãos, que cada lar seja um lugar de acolhimento, de paz, de estabilidade, segurança para o crescimento, desenvolvimento dos filhos, inclusive desenvolvimento espiritual. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada irmão, preservando a saúde de quem está saudável, restaurando a saúde de quem está doente, tocando com o seu toque curador, fazendo milagres de cura a favor do seu povo. Aqueles a quem meus irmãos citam nas suas orações individuais e que necessitam de cura. Os que estão doentes em casa, os que estão doentes no hospital, os que estão nas UTIs, os que estão a quem já se esgotou todos os recursos da medicina, faça milagres a favor do seu povo. Se o Senhor vai usar médicos, medicamentos, intervenções cirúrgicas, internações, seja feita a sua vontade. Mas nós estamos intercedendo ao Deus que cura todas as nossas doenças. Ó Pai maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo portas de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado. Ó Deus, dando sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem confiado ao seu povo, para que possamos viver com liberdade e liberalidade no seu reino. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre a sua igreja, sobre cada congregação local, sobre os pastores, evangelistas, missionários e líderes em geral. Ó Deus, que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe, ore e busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através da vida do seu povo. Ó Deus maravilhoso! Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo,
A maior de todas as bênçãos, o seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo. Ó Deus, o livre acesso à sua presença em oração. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que sejamos instrumento para levar a sua bênção por onde quer que nós formos e compartilhá-las com aqueles que cruzaram o nosso caminho nesse dia. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia em mais uma leitura da Bíblia. E se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui mais uma vez para continuar a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.